Glórias. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Antes de começar, vou passar para o seu Manuel dar um testemunho, porque eu não quero esquecer como eu esqueci da irmã Luísa domingo. Então, já vou passar para ele vai dar um testemunho e glorificar ao nosso Senhor, amém? Paz de igreja. Eu quero dar um testemunho porque, como a maior parte de vocês sabem, eu tive o meu carro parado por ordem das finanças quase ano e meio. Ele foi libertado nesta última quarta-feira e ontem já me foi dada autorização para andar com a viatura, portanto já tratei toda aquela burocracia que tinha que tratar e hoje, graças a Deus, o meu filho já foi para Lisboa nele e há de regressar ainda esta noite. Espero que venha sem nenhum problema, na companhia do Senhor. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Amados, vamos continuar estudando o livro de Provérbios, capítulo 21. Amém? Deus, obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, Senhor. Obrigada porque eu sei que Tu estás trabalhando nesse lugar, Deus. Tu estás trabalhando em vidas nesse lugar, Senhor. Obrigada porque nós sabemos, Deus, que Tu não dormes, ó Senhor, e que todas as coisas estão na Tua mão, Deus, no Teu controle, Pai. Nada sai do Teu controle, Deus. Tudo o que acontece é com a Tua permissão, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada pela Tua palavra, pelo Teu amor. Deus, que o Teu precioso Espírito ministre sobre nossos corações. Abra, Deus, em nome de Jesus, as nossas mentes. Que a Tua palavra entre, Deus. Frutifique, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, Tu possas ver os frutos, Deus, sobre a nossa vida, Pai, os frutos, Deus, sobre o nosso coração, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa alma, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco, Deus, mas principalmente, Deus, nos faz ouvir a Tua voz, Deus, porque sabemos que Tu tens falado conosco, mas em nome de Jesus nos ajuda a ouvir a Tua voz e obedecer, em nome de Jesus, amém. Provérbios 21, amém? Provérbios 21 é bem longo, ele tem, acho que é 31 versículos, bem longo. E como a gente tem estudado, cada versículo é uma profundidade de riquezas e sabedorias. Mas muitos versículos do Provérbios 21 falam de uma coisa da qual eu quero dar mais ênfase hoje, que é a justiça, o fato de sermos justos. O fato de sermos ferramentas de justiça nas mãos do Senhor. Provérbios 21 fala muitos versículos e nós vamos ver eles. Como Deus espera que nós sejamos instrumentos de justiça na mão dele. Ferramentas de justiça, ou seja, Deus olha para nós como embaixadores dele nessa terra e quer que nós sejamos justos, não somente porque o seu sangue nos justificou. Quando a palavra de Deus diz e nós sabemos que somos justos, é justificados porque Jesus pagou o preço por nós e nos tornou justos. Aquele nosso pecado nós já não vamos pagar porque Jesus já pagou. Mas quando ele diz que, quando nós vamos ver em Provérbios, a atitude do justo, e temos visto a atitude do sábio, do ímpio, do justo, nós vemos que Deus requer de nós atitudes de justiça. Que tudo que for justo tem que estar na nossa mente, e não só na nossa mente, na nossa atitude. Ou seja, tudo que envolve injustiça, nós não podemos estar dentro. Nós não podemos fazer parte. É abominável para um filho de Deus fazer parte de atitudes injustas, decisões injustas, pensamentos injustos, julgamentos injustos. É inadmissível para nós. E nós temos que ter isso em mente, porque muitas vezes nós somos injustos. Injustos por quê? Porque colocamos o nosso eu, colocamos a nossa vontade, colocamos esse falso amor que as pessoas pregam, colocamos muita coisa e não podemos ser assim, temos que ser justos. Se o juiz, na sua posição, não for justo, misericórdia. Se o amor exceder a justiça, misericórdia. Misericórdia. A justiça é o amor. Porque a justiça é você agir com retidão, é pegar um caso e julgar com retidão, seja ele para um fim bom ou para um fim mau. É ser justo. E é inadmissível olhar para nós e não achar em nós essa justiça. Amém?
Nós somos ferramentas de justiça na mão de Deus. Ou seja, temos que praticar a justiça sempre. E para isso, requer nós pensarmos sobre o caminho que nós temos andado, os pensamentos que nós temos tido, as palavras que têm saído da nossa boca, pensarmos sobre as nossas decisões, sobre as nossas alianças, sobre os nossos votos e ver se realmente são justos, são coerentes e são íntegros. Analisar, isso é muito fácil, a gente consegue analisar a vida dos outros, por que a gente não consegue analisar a nossa? Então, eu quero ver os versículos que tratam sobre essa justiça. O primeiro é o versículo 2, diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. É tremendo, porque é incrível quantas pessoas acreditam que aquilo que está fazendo é correto. E às vezes, os olhos que estão ao redor dizem, mostram, olha, não é correto, esse caminho não é bom. Os pastores avisam, olha, esse caminho não é bom, porque a palavra de Deus diz que os pastores, eles velam pela nossa alma. Ou seja, são as pessoas espirituais que estão orando por nossa vida espiritual. E se estão orando por nossa vida espiritual, vão ser usados para nos aconselhar sobre aquilo que é bom e sobre aquilo que é mal. Não é para nos dominar, não é para mandar em nós. É porque a maioria das vezes estão um passo à frente de nós espiritualmente falando. E sabem enxergar coisas que a gente não enxerga. É por isso que Deus constituiu pastores. E é por isso que Deus chama pastores e ovelhas. Senão Deus daria outro nome. Então, é reto aquela minha decisão, aquela minha vida, aquela minha ideia. É reto aos meus olhos. Mas não paramos para pensar, fogo, se alguém está me dizendo, se as pessoas estão me dizendo, se meus pastores estão me dizendo que não é reto, que não é bom, por que eu sou teimoso em seguir? Por que eu sou teimoso em seguir? Mas a palavra de Deus diz que o Senhor sonda os corações. Por mais reto que você acha que seja o seu caminho, por mais reto que você acha que seja a sua decisão, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo tudo. E o Senhor é justo. Ele é justo. E o Senhor não quebra nenhum dos seus princípios. É algo que eu tenho falado muito. Deus não quebra nenhum dos seus princípios. Tudo que Ele nos ensinou, tudo que a palavra de Deus nos diz, se nós não atentarmos para ela, ela vai acontecer, quer eu acredite, quer eu não acredite. Quer eu tenha seguido, quer eu não tenha seguido. Amém? Por isso, não importa se você acha que está fazendo certo. Importa é se realmente você está fazendo certo ou não. E o Senhor julga isso. Sempre. E é bom a gente estar atento também ao julgamento de Deus, porque, meu Deus do céu, se a gente tivesse muito atento ao julgamento de Deus na nossa vida, a gente errava menos. Mas tudo a gente acha que é Satanás, tudo a gente acha que é prova, tudo a gente acha que é, e muitas vezes o Senhor nos julgando, o Senhor nos corrigindo, o Senhor nos alertando, e a gente continua sofrendo a vida inteira, sem perceber que o Senhor está querendo nos corrigir. Misericórdia. Misericórdia. No versículo 3 diz assim: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Olha que tremendo. É aquele versículo que Deus já disse, misericórdia eu quero e não holocaustos. Mas muita gente troca, eu vou me sacrificar para o Senhor, mas eu não vou praticar lá fora, não vou praticar na minha casa, não vou praticar no meu trabalho, não vou praticar na minha vida a justiça e o juízo. Ou seja, eu vou fazer o sacrifício de passar 2 horas ouvindo a pastora Maria falar, mas eu não vou fazer lá fora aquilo que Deus quer que eu faça aqui dentro. Ou na minha casa. Eu não vou praticar a justiça, eu sou injusto, eu sou mau. Eu sou um carrasco, eu sou sei lá o quê. Não adianta. Não é isso que Deus quer. Deus não quer o teu sacrifício. Eu vou me sacrificar, vou desse mês dar todo o meu dinheiro, vou dar todo o meu salário para o Senhor. Oh, glória. Mas eu sou um mau marido, sou uma má esposa. De que adianta? Eu tenho que ser justo, Deus não vai aceitar. Deus prefere muito mais que nós sejamos íntegros e retos e justos, misericordiosos, piedosos, do que qualquer sacrifício que a gente possa dar. Deus não vai pesar o quanto a gente sacrificou, mas Deus vai pesar o quanto a gente amou, o quanto a gente perdoou, o quanto a gente exerceu piedade e misericórdia. Amém? Por isso não adianta barganhar com Deus, não adianta se sacrificar. Por quê? Porque nós somos filhos da luz, nós não somos fariseus. O fariseu sacrificava, mas não tinha amor, não tinha justiça, não tinha nada, só sacrificava. Mas nós não somos fariseus, amém? Nós somos luz. Depois o versículo 6 diz assim: trabalhar com língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade, que conduz aqueles que buscam a morte. Trabalhar com língua falsa para adquirir um tesouro é vaidade e laço mortal. Ou seja, o que isso tem a ver com justiça?
E o que é trabalhar com língua falsa? É eu mentir para ganhar alguma coisa que vai me fazer juntar tesouro. Ou seja, ou eu mentir e isso me trazer lucro, ou eu cometer uma fraude e isso me trazer lucro, mas tem muito mais, porque a gente pensa muitas vezes que juntar tesouros é alguém rico, mas muitos de nós podemos cair nessa de corrupção e nem percebermos. Como? Eu vou ganhar um abono, eu vou mentir aqui, eu vou mentir lá, eu vou fingir que minha filha é doente, eu vou fazer um monte de coisinha para ganhar o abono. E vou viver com uma coisa fraudulenta. Ou seja, eu estou usando uma língua falsa, eu estou usando uma mentira da minha boca que deveria sair justiça para ganhar algo que eu sei que não é verdade. Olha que dinheiro maldito. Vai entrar na minha casa. Eu tenho que ganhar um abono por invalidez. O que é que está invalidado? É o meu dedo midinho. Eita, é o do meio, né, João? Deus falando contigo, varão. Como é que é isso, gente? Percebem? É você tentar juntar tesouros, mas mentindo. É se livrar de uma multa mentindo. É você saber que foi você que bateu, mas a gente estava fazendo um curso, eu e João Paulo, eu lembro que a mulher que ela trabalha em seguradora, ela disse, nunca assine que foi você o culpado, mesmo que você saiba que você foi o culpado. É claro que eu acho que ela deveria estar dizendo aquilo, no caso que muitas vezes a gente pensa que a gente é o culpado, mas a lei mostra, ou sei lá, o GNR lá mostra que não fomos nós os culpados, deve ser nesse sentido. Mas, meu amado, cuidado de você saber que foi você o culpado, que foi você que inventou de pisar no freio rápido e a pessoa de trás veio e bateu, mas você usa do benefício que quem bate atrás é quem se ferra, mas você sabe que a culpa foi sua, você está agindo fraudulentamente. Cuidado. Ou então, para não sofrer o dano, para não perder, eu vou mentir, eu vou fingir, eu vou falsificar. Ou seja, isso não é digno, não é justo. Isso acaba com a nossa integridade. E a palavra de Deus diz que nós temos que nos encontrar com Deus íntegros, puros. É um coração puro, é levantar as mãos santas. E levantar mãos santas é uma mão de santidade. Muitas vezes eu escuto e eu detesto ouvir, nós somos pecadores. Odeio ouvir isso, porque nós já aprendemos que nós não somos pecadores. Nós não somos pecadores, porque se a gente começar a dizer nós somos pecadores, nós vamos viver pecando e achando, isso é normal, porque nós somos... Não, nós não somos pecadores. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Agora, nós erramos, isso sim, mas ser pecador, eu não sou pecadora. Não sou. Agora, eu cometo pecado? Cometo. A Bíblia diz, aquele que comete pecado e diz que não comete pecado é mentiroso. Cometo pecado, sim, todos os dias, todos nós. Mas ser um pecador, eu não sou. E aí, se eu disser que eu sou um pecador, eu não tenho mãos santas para levantar para Deus. Então, meu amado, naquilo que eu posso, naquilo que eu sei, naquilo que eu posso controlar, meu Deus, eu não posso errar. Consegue entender? Tem coisas, é como a pastora que eu tinha que sempre dizia, e é a melhor expressão que eu vejo para o pecado. Ela dizia, o pecado tem que ser um susto. Pequei. E não algo que você premedita, que você planeja, que você vai, sua consciência diz é pecado, e mesmo assim você continua. Isso Deus está vendo. Agora um susto, um ato, uma coisa que de repente aconteceu e você errou, pecou, é normal. É normal porque a palavra de Deus diz que nós pecamos. Mas premeditar ou saber e mesmo assim permitir que a sua integridade seja rompida, meu Deus, ou somos justos ou não somos justos. Por isso nós como crentes, e a palavra de Deus diz que nós temos que ser modelos, é lembrar que o mundo está olhando para a nossa atitude. E muitas vezes nós não queremos perder. E o não querer, é aí que Satanás pega, é agora que eu vou fazer com que ele ou com que ela quebre a sua integridade. Dinheiro, a raiz, o amor dele, o amor por ele é a raiz de todos os males. E, infelizmente, a maior fraqueza do homem é o dinheiro. Infelizmente. Amém? Depois no versículo 7, ele diz assim, as rapinas dos ímpios ou a violência dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. Quem se recusa a fazer justiça, quem se recusa a andar em retidão, são ímpios, e nós não somos ímpios. Aí eu quero que você pule do 7 para o 15, porque ele diz assim,
O fazer justiça é alegria para o justo. Amém? Praticar justiça é alegria para o justo, mas é espanto para os que praticam a iniquidade. Olha só, praticar justiça tem que ser alegria para nós, igreja. Mesmo que essa nossa justiça sofra danos para a nossa vida. Mas é aquela consciência limpa, é aquele coração puro. Olha, eu prefiro sofrer o dano, mas eu sou justo, eu tenho que andar em retidão. Eu lembro que, porque aqui ele faz uma comparação entre o justo e o ímpio. Para o justo, fazer justiça é alegria, para o ímpio é espanto, né? Como é que pode? Como é que eu vou? Para que isso? Por exemplo, quando eu tirei minha carteira de motorista, minha carta de condução, eu reprovei a primeira vez, pode rir se quiser. Reprovei a segunda? Reprovei a segunda? Vai rir já na segunda, né? Reprovei a segunda. Não foi, João Paulo? Foi 2 vezes, né? Reprovei a primeira, reprovei a segunda. E sabe o que foi que meu pai me disse? Pai, eu espero que meu pai não esteja ouvindo. Paga. Porque lá no Brasil você paga. Aqui deve ser também, né? Essas coisas vêm de Portugal, Brasil, é tudo a mesma coisa. É? Não, mas eu não foi por causa disso, não. Porque eu errei a baliza mesmo. É baliza que se chama aqui? Aquele ato terrível de você botar o carro assim, estacionar, meu Deus do céu, estacionar é qualquer jeito. Fazer essa volta assim, é baliza lá no Brasil. Estacionar é estacionar em qualquer lugar. Quem? Paralelo. Boa, é isso aí, Mica. Aí tirou a carta agora, vocês não lembram mais o nome das coisas, vocês têm que tirar a outra carta. Aí, eu reprovei. E meu pai disse, olha, já gastasse não sei quanto, cada vez que é reprovado, né? Porque você não paga para ter. O condutor lá, que me ensinava, sei lá como é que chama, o professor, disse, olha, mais vale você pagar R$150 do que... Não sei, né? E eu disse que não. E eu disse para ele que não. Disse para o meu pai também que não. Ou seja, para eles era espanto. Praticar a justiça, como não? Calcula, eu estou te oferecendo a carteira, você vai pagar só 150. E se você for fazer outra prova, você vai acabar gastando esse valor e quem sabe lá se você vai passar ou não. E eu disse, não, eu não vou. Eu quero olhar para a minha carteira de condução e dizer, é minha, eu fiz a baliza, o paralelo, sei lá o quê. Eu fiz, imagine eu olhar a minha vida inteira para aquilo e saber que aquilo é falso, gente. Como é que pode a pessoa saber que está com um documento falso, saber que está com algo falso e viver uma vida como se fosse cristão, levantando mãos santas? Misericórdia. Mas para quem não vive a justiça, é loucura, essa menina está louca. Vai fazer de novo, vai, está lá assistindo. Aí passei, glória a Deus. Só que o que é que acontece? Passei, cheguei em casa com a carta e meu pai, pagou e não quis dizer. Pronto, aí o pessoal pensa que eu paguei. Meu pai pensa que eu paguei, acho que minha mãe pensa, nem se João Paulo pensava que eu paguei, mas pensava que eu paguei. Por quê? Porque eu fiz a terceira vez, na terceira vez passei e falei para eles que o professor ofereceu. Mas é isso, é espanto. Diga. Na escola pedimos, Oi? era para metade para o instrutor e metade para ele, senão não faz. E depois eles chumbaram por causa. Eu cheguei a casa e chorava por e eu lembro-me da minha filha, porque 7 anos, dizer que os olhos cheios, e disse, mãe, para de chorar, estou mais orgulhosa. Tu não podias chumbar, não tens pago, ou se tivesses pago, não tivesses passado. É isso mesmo. Pois é. Por isso, para os injustos, para os que praticam a iniquidade, são acostumados, é espanto você negar. Olha, mas você vai ganhar, você não quer fingir, você não quer mentir, olha, o abono é não sei o que, você não quer, não. E se você diz não, 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 tem alguma coisa aqui errada. Hã? Tu não és deste tempo. Pois é. Mas para nós, fazer justiça tem que ser alegria. Amém? Tem que ser alegria. Ainda que percamos alguma coisa, tem que ser alegria. E quando ele diz que é destruição para os que praticam a iniquidade, imagina, se a pessoa pratica a iniquidade, a justiça, claro que vai ser destruição, que a justiça vai julgá-lo. Que coitado, as obras do iníquo são sempre más. Então vai ser destruição para eles. Por isso eles se recusam, como o versículo 7 diz, eles se recusam a fazer justiça, se recusam a ser justos. Amém? Depois pulem para o 21, que diz assim: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra.
Olha que versículo lindo. Olhem direitinho. Se eu sigo a justiça na minha vida, se eu lembro, eu tenho que ser justo, eu tenho minhas atitudes, meus pensamentos, ou seja, aquilo que eu decidi é justo, eu tenho que pensar, meu Deus, aquela forma que eu tratei fulana, será que foi uma forma justa? Aquela decisão que eu tomei, será que é pesar na balança? Pesar na balança. Às vezes eu peso tanto que fica até na dúvida e isso é terrível. Diga, filha. Sim. E mesmo assim, meu cunhado disse, a mulher chegou, ligou pro filho para ir para lá. Eu fiz de uma forma diferente, para ajudar ela e chorou a noite toda. Então, quer dizer, eu fui contra a justiça. A sua chefe. Sim, eu errei, né? Minha filha, até onde você é submisso ao seu chefe? É uma pergunta que eu estou lhe fazendo. Até onde você deve ser submissa ao seu chefe? Até onde eu acho que Até onde não infringir as leis de Deus. Porque se um chefe meu mandar eu matar, eu vou obedecer só porque ele é meu chefe? Ou mandar roubar, ou mandar fazer algum ato fraudulento, eu vou fazer porque ele é meu chefe? Eu tenho que obedecê-lo até onde ele não infringe as leis de Deus. E a partir do momento que desrespeitou, eu sei que eu vou colher, eu sei que eu não estou sendo bênção. Então, você fez uma atitude correta, você foi justa. E ela, sua chefe, ao ver que você é justa, já não vai mais pedir para você coisas desse tipo. Percebe? Aí quando ele tinha que sair hoje, eu pra mim não tava lá, tinha que sair. Eu falei pra ela, não vou fazer assim. Mas não vai dar jeito. Então a senhora, olha, meu cunhado vai entrar a partir das 4. Manda fazer isso e depois põe uma pessoa. Mas é para da manhã. Não vou fazer, desse jeito eu não vou fazer. Eu podia ter não feito e falar com ela, mas depois que ele pagar as consequências, era quem entrou. Sim. Como ela confia, acho que eu vou fazer assim, eu liguei pra ela, não acho justo e não vou fazer isso. Qualquer ordem que a gente recebe tem que passar pela nossa consciência. E nós temos a mente de Cristo. E de jeito nenhum a obediência é cega. Nem a mulher para o marido, nem um servo para o seu patrão. A nossa obediência não pode ser... Diga. E ele sofre muito por isso que é difícil o cristão estar em exceção. Não entendi nada. Há uma exceção e por isso é que é difícil para um cristão estar no exército. Porque o soldado exército. recebe uma ordem de disparar, tem que fazer. No direito, esse é um tema que se estuda pormenorizadamente por causa disso. Até onde a gente tem que obedecer a um superior. Aí há uma exceção e mesmo. Mas acredito que embora isso aí é um tema até polêmico entre policiais e não sei o quê, mas eu acredito que na função dele de policial, essa é a função dele. Atirar, no caso. Claro. Ou é ele ou é o inimigo. Até porque, né? O não matarás já existia desde aquela época em que Davi ia para a guerra e matava um monte de gente. O não matarás já existia. Então não é por aí, né? Diga, filha. Eu queria fazer uma pergunta. Faça. Por exemplo, Deus que é advogado, né? Eu fico pensando,
alguém que eu sei que cometeu um crime, que está errado, e eu vou ter que ir a favor dele, isso vai contra os meus princípios que é de justiça. Então, eu não sei se é correto. Responde, Josi. Você vai lá e diz assim, ele matou o seu juiz, ele não matou boa. Porque dentro de qualquer ordenamento jurídico de um país democrático, diz a Carta Magna, que é a Constituição, diz que toda pessoa, sem exceção, tem direito a um juízo justo. Não diz que é um juízo para culpado. Ou seja, nem sequer a lei do mundo estabelece que nós devemos julgar para culpar ninguém, sino que toda pessoa tem direito à legítima defesa e tem direito a ter um juízo justo. Quem vai determinar se é culpado ou não é culpado são as provas e o juiz, vendo os argumentos. Por isso que o direito não é matemático, porque é preciso um juiz que ouça uma parte, ouça a outra, para poder tomar uma decisão e fazer uma sentença e às vezes também jurado, júri. Enquanto isso é mais que todo direito penal e é complicado, porque imagina um pedófilo, que seria um pedófilo que você tenha que defender. Sabendo que... Entende? Sabendo que ele... Primeiro tu decides se aceptas defendê-lo ou não se tu és um advogado privado. Se tu és um advogado do Estado e ele não tem como pagar um advogado, o Estado lhe adjudica um advogado do Ministério Público. Ele tem direito, mesmo que tu queiras ou não aceitar como privado, ele tem direito à legítima defesa. Não se vai abrir um juízo, nenhuma acusação, se esse componente não existe. Tanto a defesa como a parte acusadora, tanto quem é vítima como quem é culpado, tem direito a que se faça um processo que determine. Por quê? Porque tem direito a uma verdade verdadeira e uma verdade processal. A verdade verdadeira tem que se provar. E a verdade processal, o que acontece? Uma pessoa está morta. Alguém lhe deu um tiro e deixou a pistola aí, a arma aí. Eu entrei, peguei na arma e veio outra pessoa e me viu. Ela não sabe que ele já estava morto, mas está vendo a mim com a pistola na mão. Isso é uma verdade processal. A verdade verdadeira foi que eu não fui. Então, as duas coisas você tem que provar. Aí, as impressões dactilares e muita coisa. E por isso, esses componentes se estabelecem agora. Se é culpado e você está defendendo e é culpável, a verdade processal, se há prova suficiente, vai determinar que é culpado. Se não há prova suficiente, infelizmente, pode ser livre ou pode ser... pode dictar uma sentença que, em certo modo, beneficie. A gente faz o seu trabalho conforme a sua consciência. Por isso é que para um cristão é difícil na área penal, mas em todas, mercantil, civil, há lugar para esse tipo de coisas. E também é um perigo. Penal, que é este tipo de direito, você defende ao culpado, a família da vítima, ou outro pode viver vingança sobre sua vida. E se defende ao outro que é inocente, ou seja, o do culpado que são delinquentes também, ou seja, em Venezuela se vê muito esse tipo de coisa. Isso sim, o advogado penalista é que mais dinheiro tem. Então, Milena, você pode ir para onde? Vá para trabalhista, advogado trabalhista em tantas áreas. Esqueça o criminal. Ser cristão é complicado no mundo. Porque, ô Milena, imagina que nesse momento a Igreja Católica sabe que eu sou arquiteto e ia me contratar para construir um grande templo, o maior templo de Portugal, de Fátima. Aí vai chegar para mim e dizer, João Paulo, você vai ganhar só de inicial uns 3 milhões de euros. Eu vou olhar. Patita. Aí a gente volta para aquele versículo. Tá. Então a gente agora eu não faço. Eu posso não fazer nesse caso, né? Mas o caso que ele está dando, ele pode não fazer. Mas o caso do advogado, como a Josi, se for do Ministério Público, é obrigado. Mas é que tá, muitos cristãos fariam. Né?
Faria. Agora, eu não vou dizer que eu não faria sem ter balançado, não, viu? Claro. E outra, recentemente lá no Brasil teve essa questão dos médicos, se socorriam primeiro o traficante, o assassino, ou se socorria o policial. E por ordem médica, ela tinha que, por questão médica, ela tinha que socorrer primeiro o de urgência, independente de quem é que seja. Aí foi aquela confusão que teve com aquela Fátima Bernardes, que fez a pergunta, e todo mundo no Brasil, eu socorro primeiro o policial. Vai socorrer o policial ou vai socorrer o assassino, o traficante que estava lá? A medicina diz que deve socorrer o que tiver em caso de maior urgência, mesmo que seja. É mais justo, né? E aí, só que aí você olha e diz, vou socorrer o policial ou vou socorrer o traficante? Né? Você sabe que um cara tem polícia, ele é a justiça. E o traficante é o fora da lei, ele está ali. E aí? Como é que a gente vai sair? Então eu vejo que em todas as áreas que você for, vai ter. Porque o José falou, tem na área mercantil, não sei o que lá. Mas advogado é complicado. E advogado contabilista é complicado, porque também pode enrolar o governo, pode sonegar impostos, pode fazer um monte de coisa. Não é seu? Pois é. Mila, no banco, sofria, coitado, porque não queria empurrar nos clientes, não é não, Mila? Não queria empurrar nos clientes e serviço que eles sabiam que os velhos não iam precisar nunca. Então, de toda a vida. É que é assim, por exemplo, no caso da medicina, o médico não tem que ver a etiqueta. Fulano é isso e fulano é aquilo. Exatamente. Urgência. Exatamente. Prioridade. Acabou. E essa é a justiça. Mas também, essa é a justiça, a prioridade. E enquanto há muitas ramas do direito, há muitas caminhos, áreas do direito, nós chamamos de ramas, que é como um árvore, que não necessariamente uma pessoa pode incluir. Quando trabalhas de maneira privada, ou seja, particular, tu podes recusar, aceitar aquilo que tu queres, aquilo que não é? E depois, há outras coisas e questões sociais. Por exemplo, uma coisa que eu gostava, a parte de violência doméstica. Quantas mulheres não precisam, famílias precisariam de um advogado justo e honesto, que não se vendesse por dinheiro, que lhes faça a verdadeira justiça de um perigo iminente dentro de suas próprias casas. São poucas, porque como são vítimas, pessoas de poucos recursos, não há quem ajude. Mas a parte das crianças e as partes que têm que ver, por exemplo, que eu fazia em Venezuela, me dedicava à parte de bens raízes, fazia contratos de compra-venda, constituía empresas, actas. A Camila está fazendo um trabalho com um grupo lá na Universidade em Psicologia que é sigilo científico, sigilo alguma coisa. Como psicólogo, você está na sua clínica e recebe alguém que diz, eu sou pedófilo, eu quero ser tratado, eu sou um psicopata. O que é que você faz? Você vai chamar a polícia? Alguém que na sala confessa para você um crime, você como psicólogo não pode. Ele é o seu cliente que está ali se abrindo para você e o código de ética diz que você não pode fazer nada. E aí, o que que faz? Quebra esse sigilo, não sei das quantas, e vai correndo contar a polícia? Ou trata o seu paciente? Polícia. Tem um pedófilo aqui, tem um psicopata. Com licença, senhor, que psicopata. Com licença, viu? Vou pegar um cafezinho. É complicado. É complicado. Por isso, Milena, escolha sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. É uma questão de justiça, nem em todos os casos. É uma questão chamada Senso é moral. Exatamente. Então, meus amados, aquele que segue a justiça e a beneficência achará vida, justiça e honra. Ou seja, diga. Aí se eu leio que o que segue a justiça vai encontrar, olha que lindo, vai encontrar, por quê? Como é que você encontra? De certeza que você plantou, né? Você plantou, você vai colher vida, justiça e honra. E eu comecei a pensar, meu Deus do céu, eu posso dizer o contrário, que aquelas pessoas, mesmo dentre nós cristãos, que não seguem a justiça, não vão encontrar vida lá na frente, não vão encontrar vida
não vão encontrar justiça, não vão encontrar honra, ou seja, vão ser injustiçados, não por perseguição por causa de Cristo, injustiçados na sua vida. Nunca vão ser honrados e nunca vão ter vida. Por quê? Porque não plantaram lá atrás, não seguiram lá atrás a justiça. Amém? Eu posso... Vamos ser conhecidos pela injustiça. Pois. Porque cometem o erro de... Pode até ser boa pessoa, pode até ser lá o quê... Mas não tem uma vida justa, não segue a justiça, não vai achar vida, não vai achar justiça, não vai achar honra. O que diz a palavra de Deus? No versículo 23 diz assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. O que isso tem a ver com justiça? Quando nós falamos demais, nós caímos no perigo de sermos injustos. Injustos. Por quê? Porque nós não sabemos. É como o exemplo aí que a Josi deu. Você vê uma coisa, você viu e acha, pronto, foi ele que matou. Muitas vezes nós vemos coisas e tiramos uma conclusão precipitada daquilo. Que não é, vemos e ouvimos, que não é a totalidade. Nós vimos uma parte, uma pequena parte. E aí abrimos a boca, e aí falamos para os quatro ventos, e a injustiça pode estar dentro de nós. Imagina que coisa terrível é sermos injustos, é causarmos um mal a pessoas com o nosso ato, com a nossa boca, de algo que a gente... E como é terrível ver injustiça. Como é terrível você depois, lá na frente, quando a gente for para a glória, ver os atos de injustiça que a gente vida. Olha que terrível, de você ver o que a pessoa sofreu por causa do seu ato injusto, por causa daquela boca que você abriu sem necessidade e falou sem necessidade e praticou ali a injustiça. Por isso que a palavra de Deus diz: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. E aí eu vejo também que a causa de muitas angústias na vida da pessoa é a boca. É a boca. Por isso que o apóstolo Paulo diz: fonte de vida ou de morte é a língua. Está angustiada, está triste, está deprimida, está sei lá o quê, não sabe por quê, fecha a boca. Em nome de Jesus. Versículo 26. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Meus amados, a gente dá porque somos justos. Quem não dá, quem é avarento, não é justo, é ímpio. Logo, por isso que a Bíblia diz que os avarentos não herdarão o reino dos céus. Então, eu dou porque eu sou justo. Cobiçar é o desejo intenso, é o desejo desmedido por obter mais e mais e mais. Mas o justo não, o justo dá. Ele não retém nada. E não reter não significa ele não tem nada guardado no banco, não é isso. Reter no sentido de você estar vendo, você pode fazer o bem e não faz, como o livro de Provérbios também diz. Você pode fazer o bem, mas você retém a sua bênção. Isso é que é pecado. Reter no banco para um planejamento futuro, isso é sabedoria, e a própria Bíblia ensina isso. Mas reter no momento em que você poderia ter abençoado, isso é pecado. E o justo é generoso. Amém? 27. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Olha o que a Bíblia diz. O sacrifício que o ímpio oferece, que uma pessoa que não é justa oferece, já é abominação aos olhos de Deus. Por causa daquele versículo que a gente leu, que ele quer misericórdia, que ele quer justiça e juízo, muito mais do que sacrifício. Ou seja, se você não pratica misericórdia e juízo e vai sacrificar, já é abominação. Quanto mais oferecendo com má intenção. E aí, meus amados, o que é má intenção? Eu dar algo a Deus, querendo em troca. Querendo em troca. O maior perigo é você. Eu vou dar porque Deus... A Bíblia diz que Deus vai dar em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Diz, mas eu vou dar porque eu amo. Tem que ser esse o motivo do nosso coração. Tem que ser eu vou dar porque eu amo, porque eu quero abençoar a obra, porque eu quero ver a obra crescer, porque eu não quero ver nada faltando na casa do Senhor. Esse tem que ser. E não porque Deus vai multiplicar. Eu vou dar porque Deus vai multiplicar. Olha a visão. Então, se eu dou algo a Deus, se eu ofereço algo a Deus, pensando em ganhar algo de Deus... Ou às vezes, para disfarçar o meu pecado. Como eu tenho esse pecado, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa, vou comprar uma quinta para a igreja, para todo mundo se divertir, mas eu estou aqui no meu pecado continua, e eu vou comprar outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Ou seja, nada do que nós possamos fazer, sacrificar, vai apagar o nosso pecado. E tem muita gente, acredite, tem muita gente sacrificando para suprir aquela necessidade. É igual um pai que não tem tempo para o filho e começa a encher de presente. É a mesma coisa.
Vou te encher de presente, Deus, porque eu não tenho tempo para ti. Vou te encher de presente, porque o meu pecado está aqui guardado. Mas não é possível que eu não agrade ao Senhor. Eu construí esse templo, não é possível que eu não agrade ao Senhor. Olha quantas pessoas vieram para Jesus. E acreditem, tem muita gente ganhando alma em pecado para suprir, né, aquela sua... Estou ganhando alma, estou agradando a Deus. Estou ganhando alma, estou agradando a Deus. Nossa, misericórdia. Depois, versículo 28. Diz assim: a falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Deixa eu ver na minha como é que diz. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular, a minha é linda. Eu quero só chamar a atenção para a testemunha falsa. Testemunha falsa perecerá. Gente, você testemunha, a palavra testemunha é tão forte, você tá, a Bíblia usa em vários versículos, tanto ele diz assim, eu não lembro qual dos livros, ensinando para os presbíteros, não aceite acusação contra os presbíteros, a não ser com uma ou duas testemunhas, ou seja, o poder de alguém que viu, né? Na justiça, se você tem testemunha, você ganha. Então, como é importante a testemunha. Agora, imagina uma testemunha falsa. Imagina você ser testemunho, ser testemunha falsa. E como é que eu vou ser uma testemunha falsa, pastor? Às vezes nós somos. Quando reproduzimos algo que nem sabemos se é verdade, que não vimos, ouvimos, e acreditamos e testemunhamos e falamos para as outras pessoas, nós estamos sendo uma testemunha falsa. E isso traz sofrimento. Por isso, cuidado em nome de Jesus. Aquilo que você não viu, não acredite, não tome parte, não tome as causas, não tome as dores em nome de Jesus. Porque muita coisa chega para a gente de uma maneira tão distorcida. Até para nós como pastores é tão difícil, porque as pessoas vêm procurar ajuda espiritual, mas não conta a versão real. Conta uma versão totalmente melhorada para a sua parte, que é para a gente, né? É incrível, que quando você vai ouvir as outras partes, você se assusta. Então, em nome de Jesus, não tome partido de nada. Não aceite nenhuma acusação de alguém que disse que viu, por mais que essa pessoa seja, a não ser que sejam os presbíteros da igreja, a não ser que sejam pessoas confiáveis. A palavra de Deus diz, se alguém da igreja acusar alguém da liderança, os presbíteros, não aceite, a não ser que venha com 2 ou 3 testemunhas. É não aceitar. É ouvir falar, não aceita. Porque terrível coisa é ser uma testemunha falsa. Amém? Depois no versículo 29 diz assim: o homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. E eu quero pegar isso forte em nós, igreja. Considere o seu caminho em nome de Jesus. O homem ímpio endurece o seu rosto, ou seja, mostra no rosto a sua arrogância. Mas o homem reto, ele é humilde, ele tem temor, ele olha o seu caminho. Ou seja, eu tenho pavor também de gente que acha que está em pé. Porque a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. De gente que não precisa de conselho, que não precisa de oração. Meu Deus do céu, eu nunca vi crente não precisar de conselho. Eu nunca vi crente não precisar de oração. Eu nunca vi crente não precisar de uma ajuda. Meu Deus do céu, eu nunca vi. Embora já vi, né? Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos dos nossos pastores. Eu estou sempre chateando a minha pastora, eu estou sempre conversando com ela. Eu preciso. Aí eu não entendo, juro que eu não entendo e não entra na minha mente. Crente que não procura auxílio dos pastores, crente que não procura nem oração, pastor, ore por mim, uma mensagem, pastor, ore por mim em nome de Jesus porque eu estou mal. Eu não acredito em crente que não está mal. Não é possível. Não é possível, gente. Crente que não diz, ore por mim porque eu estou angustiado, ore por mim porque eu estou... Por quê? Porque nós vivemos em luta espiritual. Luta espiritual nos deixa assim, aflitos, ansiosos, que é alguma coisa espiritual que está acontecendo, que Deus está incomodando a gente para orar, gente. Crente que não sente isso, eu não acredito nesse tipo de crente. Eu não acredito em crente que não pede ajuda aos seus pastores, que não pede oração aos seus pastores, que está sempre bem. Outra morto. Alguém acha alguma outra opção?
Sim, mas não é nesse ponto que eu quero entrar. Não. Às vezes pronto, que as pessoas procurem orar e Josi, presta atenção. Não quero entrar nesse ponto, eu quero entrar nesse que eu entrei, que é crente que nunca precisa dos pastores, entendeu? Que é isso, autossuficiente, nunca precisa de conselho, nunca precisa nem de uma oração, nunca precisa de uma palavra, nunca, entendeu? É esse tipo, é claro que o outro, os extremos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não. Mas essa autossuficiência é terrível, porque todos nós precisamos, gente, todos nós precisamos. Amém? E é um perigo. Porque como é que você vai considerar o seu caminho? A Bíblia diz, o reto considera o seu caminho. Se você tudo fizer diante da sua ótica, aos seus olhos, você vai dificilmente encontrar. Vai dificilmente. Por isso que em multidão de conselheiros a segurança, é o que a Bíblia diz. Porque como é que eu vou me aconselhar? A mim mesma. Diga, minha filha. Primeiro a pessoa tem que orar e pedir. Claro, sempre. É isso que eu tenho dito. A gente ora e Deus tira isso da gente, pra que eu vou incomodar os pastores? Ai, ora por mim, não vou orar. Concordo com você, minha filha. E é o quê? Minha filha, preste atenção. Eu oro e peço a Deus. Graças ao Senhor me tira isso. E por isso eu vou ligar. Ai, mandar para a pastora. A pastora tem tanta coisa para fazer, eu vou ligar para ela. Ai, pastora, ora por mim. A gente também tem que fazer a parte da gente, né? Claro, eu disse isso, não, eu não disse isso. Eu quero que vocês pensem, uma coisa não anula a outra. Eu disse que eu não acredito em crente que não busca a ajuda dos seus pastores em momento nenhum da sua vida. Eu não estou dizendo que vocês têm que ligar para mim todo dia, até porque eu não quero, eu já disse isso. São crentes que estão passando por dificuldades. Exatamente. A gente sabe que crente está passando por situação de dificuldade. Sabe que crente, principalmente a maioria deles, em questão de relacionamentos, principalmente, esse é um dos piores. E acham-se autossuficientes. Não, eu casei, eu resolvo a minha questão e não procuro ajudar os pastores. Não quero ouvir, tomo as minhas decisões, faço aquilo que eu quero, mas não ouço os pastores. E depois, quando tudo está destruído, aí é que entra no desespero e tal. Ou deixo o evangelho, ou então aí é que eu busco aos pastores. Isso em diversas relações, ou não só em questão de relação de namoro, mas em todas as outras relações. Decisões importantes, tipo, ore comigo. Sabe essa coisa, ore comigo que eu vou fazer tal coisa, ore comigo porque... Não, e aquele tipo que você pergunta para o crente, e aí, vai bem? Deus está na frente. A gente sabe que a vida está completamente destruída, totalmente acabada, e na verdade ninguém pode... A gente não pode chegar, não podemos dar conselho, não temos abertura para explicar, não temos abertura para fazer isso, porque a pessoa simplesmente não quer ouvir e acha-se autossuficiente. É completamente diferente, tanto do primeiro exemplo que Deus deu, como também do exemplo que você está dando. O normal do crente é que o crente passe pela dificuldade, ore a Deus, claro, para que Deus livre das aflições, né? Porque Ele nos livra de todas as aflições, mas é aquele momento em que a gente está perdido e que Deus também não nos livra dessas aflições, e a gente tem que pedir conselho, principalmente aos nossos pastores, para saber, para que não errar, porque a palavra de Deus diz que na multidão de conselheiros há segurança, e a gente precisa dessa segurança, para agir corretamente, agir justamente. E nada melhor do que pedir conselhos a pessoas que conhecem a palavra de Deus e que vivem pela palavra de Deus, para que possam nos ajudar a ter esse discernimento. Então é mais ou menos nisso que a pastora está falando aí, não os outros. Até porque você própria que está aí reclamando, você já tomou conselho comigo várias vezes, não já? Pastora, vem cá, eu tenho isso, o que acha? Devo fazer isso aqui. É tomar conselho, é pedir oração, é uma decisão importante, não é encher o saco da pastora, que isso não é, ninguém gosta. Não é encher o saco. É decisões importantes, são coisas, sabe, lutas espirituais que você está passando. Não é possível que não, por isso que eu disse antes, não é possível que não passe. É de estarmos juntos, ligados. O fato de estarmos juntos não significa que a gente precisa estar junto em corpo, mas é necessário que a gente esteja junto em espírito e que a gente ore pelas causas uns dos outros. E quanto mais junto a gente está espiritualmente falando,
mais forte a gente é. Mais forte a gente é. Por isso, como é considerar o caminho? Não é você analisar somente aos seus próprios olhos. Quando você toma um conselho, quando você pede, claro, a primeira sempre é o que eu sempre digo, primeiro é o Senhor. Eu não admito pessoas que antes de falar com Deus vai falar com o homem. Eu não admito isso também. Pelo amor de Deus, não existe. Deus até abomina, né? Porque está trocando Deus por uma pessoa. Mas é você considerar o seu caminho, analisar. Eu pergunto tudo. Eu pergunto, Deus, eu falo com o Tiago, eu falo com o João Paulo, eu falo com a pastora Karina, eu pego todas essas informações, ideias, até minha sobrinha, às vezes, Camila, senta aqui, tu acha que é assim. Eu pego esses conselhos e vejo, e analiso, eu não descarto, eu não jogo fora, eu não sou autossuficiente, não sou poderosa de jeito nenhum. E acho que todo mundo deveria fazer assim, porque com certeza seria menos soberbo, endureceria menos o rosto, como a palavra de Deus diz, e o perigo de errar seria menor. Porque a palavra de Deus não é mentirosa e diz que na multidão de conselheiros há segurança. Amém? Para a gente terminar, tem uma segunda parte da palavra de Deus que diz, que mostra, são os versículos 5, 17 e 20, mostra como os filhos de Deus devem ser diligentes, como os filhos de Deus devem ser organizados, como os filhos de Deus devem ser decentes, ou seja, andar nas leis, quitar as dívidas, ser moderado, ser equilibrado. No versículo 5 ele diz, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, aqueles que são diligentes não é ambicioso, diligente é organizado, diligente planeja com sabedoria. E é claro que se ele for diligente e organizado, ele vai ter dinheiro, ele vai ter abundância. Mas se ele for apressado no gastar, apressado, não pode vir uma vitrine, não pode vir um sapato, não pode vir uma promoção no Pingo Doce, o que é que vai acontecer? Pobreza! Tá rindo de quê, João Paulo? Tá rindo de quê? A tendência é pobreza. Então, nós temos que ser planejados, organizados. Depois, no 17, diz assim, o que ama os prazeres, ou seja, as coisas supérfluas, padecerá a necessidade. Mas o que ama o vinho e o azeite, nunca enriquecerá. E o vinho e o azeite está relacionado à bebedeira, à glutonaria. Quem ama essas coisas nunca vai ficar rico. Ou seja, o crente não é para esbanjar, o crente não é para gastar demais, o crente é para ser comedido. E isso é um pecado, igreja. Se nós formos desorganizados, se nós gastarmos demais, é pecado. A gente está fazendo com aquilo que Deus nos deu. O que a gente está fazendo com aquilo que Deus nos deu? Desmedidamente gastando com coisas supérfluas. Depois no versículo 20 também, fechando, diz assim, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Ou seja, se eu preciso, se há uma coisa, eu tenho. Mas o homem insensato esgota o azeite, vamos comer tudo, vamos acabar tudo, vamos logo destruir tudo. Então é ter diligência em como é planejar as coisas, é andar nas leis, é ser moderado em tudo. Esse é o que o cristão deve ser. Depois, outros versículos, o 11, o 16 e 22, ensina como os filhos de Deus devem ser sábios, como os filhos de Deus devem ser inteligentes, a sabedoria que vem do alto. E isso é muito importante, igreja. É muito importante, porque 11 diz assim, quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. Olha que tremendo, porque o simples torna-se sábio. Quando o escarnecedor, ele não quer nada com a vida, ele não quer nada com Deus, ele não quer nada com a Bíblia, ele quer zombar das coisas de Deus. Ele é um escarnecedor, ele escarnece das coisas sagradas, daquilo que é santo. E às vezes eles estão dentro da igreja. Quando ele é castigado, o que acontece com aquele outro que é humilde? Ele torna-se sábio porque ele viu. Olha, esse fulano errou, eu estou vendo, ele foi castigado, eu não vou pelo mesmo caminho, porque esse caminho dá em erro. Mas o escarnecedor não tem jeito para ele. O simples, ele aprende com erro. Quando a pessoa é sábia e ela é instruída, ela recebe conhecimento, ela adquire sabedoria. No 16 diz assim, o homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Olha para isso. Desviado do caminho do entendimento, ou seja, não tem sabedoria. A sabedoria que vem do alto, é essa que eu estou falando, gente. Não é a sabedoria humana, não. É a sabedoria que vem do alto. Ou seja, o homem, existe esse caminho, que é o caminho do entendimento, entender as coisas de Deus, entender o reino espiritual, entender que está alguma coisa se passando. Se você não entende esse caminho, você se desvia dele, você vai parar na congregação dos mortos.
E é por isso que a gente vê tanta gente morta dentro da igreja. Tanta gente morta espiritual dentro da igreja. Porque não entende e muitas vezes não entende porque não quer entender. Não quer entender. E às vezes não quer entender porque a soberba não permite. Ou então porque acha que já está bom demais, está bom aqui, está bom. Meu Deus, Deus tem águas profundas para a gente, mas às vezes a gente, não, só quero aqui, está bom aqui, está bom aqui, está bom minha religião, está bom aqui. Aí o caminho que a gente está andando não é do entendimento, porque, meus amados, deve ser muito triste viver como cego no cinema. Viver no mundo espiritual, como se, tipo, recebe uma porrada aqui, não sabe de onde veio, recebe, não sei do que está acontecendo, o que está acontecendo. Aí o Espírito Santo está ali movendo, você está aqui, Espírito, cadê o Espírito? O Espírito está lá movendo, vai lá. Você não percebe nada. Deus quer te curar naquele momento, Deus quer te dar uma cura tremenda e você tá bom, Senhor, tá bom, do jeito que eu tô, tá ótimo. Meu Deus, Deus quer te dar poder para falar em línguas, poder para profetizar, poder para curar. Não, Senhor, tá bom, eu tô contente dessa forma. Meu Deus, como é horrível. Deus quer levar a gente para caminhos mais profundos e a gente não, tá bom assim, tá bom assim. Daqui a pouco vem a morte. Daqui a pouco vem a morte. E às vezes nós vemos até no culto, o culto está assim, pegando fogo, a gente está sentindo o poder de Deus e tem gente que está olhando lá atrás, o que vai ter? O que vai ter próxima semana? E está todo mundo aqui, Santo Espírito, eita, vai ter bolo, vai ter o quê? Ai, meu Deus do céu. Jesus. Hã? Qual é o salgado de hoje? Na congregação dos mortos repousará. E depois, a pessoa morta não pode ser usada por Deus. E aí, muitas vezes as pessoas reclamam nas igrejas. Por que o pastor não me usa? Por que o pastor não me coloca? Por que o pastor não me chama? Porque morto não faz nada. Morto não faz nada. E às vezes fede e atrapalha. A gente tem que estar vivo. Muitas vezes colocamos culpa. Não, os pastores não dão oportunidade. Como é que o pastor vai dar oportunidade se você está morto? Amém? Então vamos viver em nome de Jesus, todo mundo. 22 diz assim: o sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O sábio, somente com a sabedoria, igreja, essa sabedoria que vem do alto, que nós devemos buscar, esse discernimento espiritual, entender as coisas espirituais. Ele escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Ou seja, está uma cidade lá, tem alguém poderoso lá, que está em toda a sua força, somente com a sua sabedoria você pode derrubar essa fortaleza. Amém? Somente com a sabedoria que vem do alto você pode. Não necessita de músculo, não necessita de nada, somente com a sabedoria. Olha o poder de sermos sábios e por isso que é importante buscarmos essa sabedoria que Deus diz que Ele dá de graça. E para terminar, o versículo 31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Eu quero fechar com isso porque, meus amados, do Senhor vem a vitória, somente dele. Eu puxo para a pregação de domingo. Nós não somos nada. Não é por causa da nossa oração que veio a vitória. Não é por causa do nosso mérito que veio a vitória. Não é por causa do nosso evangelismo que veio a vitória. Não é por causa da nossa voz que veio a vitória. Não é por causa da nossa pregação que veio a vitória. Porque o cavalo pode se preparar maravilhosamente bem. Se o Senhor quiser, não dá a vitória. Acabou. Por mais que você se esforce, por mais que você orou, por mais que. Se Deus quiser, Ele dá. Se Deus quiser, Ele não dá. E ponto final. Então o mérito nunca é nosso. Em nome de Jesus, nunca tire o mérito para você. Nunca diga, fui eu que fiz. Nunca, eu tenho pavor disso. Eu tinha uma pastora, meu Deus do céu, que ela não escuta também, aleluia. Que era incrível, eu e Tiago, a gente tinha agonia. Por quê? Porque a gente pastoreava uma igreja, era aqui? Não, em Aveiro. Ela pastoreava a igreja em Lisboa, em Coimbra. Aí quando a gente se encontrava, a gente dizia, olha pastora, tantas pessoas aceitaram Jesus. Poxa, se ela é minha pastora, eu digo para ela, olha, tantas pessoas aceitaram Jesus no culto de quinta ou de terça. Ela deveria ficar alegre? Mas o que ela dizia? Lá em Coimbra também foi maravilhoso, o Espírito Santo apoderou, foi tremendo. Ou seja, não há aqui uma comparação, não há aqui o poder de Tiago e Maria, o poder de fulano, não, há aqui o poder de Deus. E eu estou contando a ti, que é minha pastora, para a gente se alegrar que as almas foram salvas. Eu quero lá saber como é que foi lá, eu quero saber quantas almas foram salvas. Então, sempre que a gente chegava para contar uma bênção,
ela vinha com uma dela que era maior do que a nossa. Meu Deus, aí a gente ainda deixa para lá. A honra é do Senhor. Até o dia em que ela pregou aqui embaixo, a Laura viu, acho, nessa época, dizendo: essa obra que Tiago e Maria estão fazendo aqui foi feita antes, em 1900 bolinha, por mim, pelo pastor tal, pelo pastor tal, pelo pastor tal. Gente, essa obra aqui em Oliveira do Bairro foi feita por Deus. Se não fosse Deus, a gente já tinha tudo caído. Olha quantas coisas já aconteceram para derrubar cada um de nós que estamos aqui. Se não fosse Deus nos sustentando agora. Existe um poder na oração. Existe um poder de estarmos firmes na brecha ali. Mas quem dá essa vitória é o Senhor, não é a minha oração. Existe um poder na oração? Existe, mas quem determina a vitória é Ele. Por isso eu vou continuar orando, eu vou continuar pregando, eu vou continuar fazendo, porque eu sei que Ele vai dar a vitória. A Ele seja a glória e a honra para os séculos dos séculos. Amém. Deus, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu amor, Senhor, obrigada, Deus, porque Tu és maravilhoso, Pai. Continua, Senhor Deus, abençoando a Tua igreja, o Teu povo. Continua, Deus, repreendendo, Deus, esse demônio que quer tentar destruir, Deus, a Tua obra nesse lugar. Destruir, Deus, o trabalho das nossas mãos. Em nome de Jesus, nos dá uma noite vitoriosa, uma noite de descanso. Abençoa aqueles que vão trabalhar, Senhor. Dá-lhes sustento, Deus, provisão, Senhor Deus, em nome de Jesus, vitória, Pai. Abençoa os patrões, Deus, das empresas, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja paz, Deus, nos nossos trabalhos, Senhor. Que haja paz em nossas vidas, Deus. Obrigada, Pai. Que quinta-feira seja um culto maravilhoso, Pai. Que cada um dos nossos irmãos possam estar aqui pagando preço de oração, sabendo, tendo a certeza, Pai, que Tu, Deus, dá a vitória. A Ti seja a glória, a honra, o poder, o domínio para todos sempre. Amém e amém. Amém? Vamos em paz e quinta-feira tem mais em nome de Jesus.